Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Olá pessoal, a paz do Senhor. São um pouco mais de 9 horas e a gente acabou de chegar aqui no povoado Poço, mais um povoado da nossa cidade, para evangelizar, levar a palavra de Deus a essas pessoas. Pois é, e como vocês sabem, o nosso evangelismo é todo o último sábado do mês, mas por essa coincidência santa, digamos assim, foi transferido para hoje, justamente hoje, dia 2 de junho, que é o dia da evangelização global, onde 200 nações estão sendo mobilizadas para fazer evangelismo, cada igreja na sua cidade, né? Para nós é uma alegria estar aqui neste povoado chamado Poço. E quando a gente ouve a palavra poço, lembra da história da mulher samaritana, quando Cristo pediu água a ela e ele ofereceu para ela água viva. E hoje nós viemos aqui para oferecer para este povo essa água que jorra para a vida eterna. E quem prova nunca mais voltará a ter sede, aqui no povoado Poço. Vamos lá para mais esse dia de evangelismo? Em João 4, versículo 7 diz assim: Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Por que os judeus não se dão com os samaritanos? Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber. Tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, quem nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. E aí, o William e a Andréia, nessa história a gente percebe aí que Jesus foi além das barreiras, né? Além da religiosidade, que os judeus não se davam com os samaritanos, mas ele não levou isso em consideração. Ele conhecia todo o histórico de relacionamentos que essa mulher já havia tido, relacionamentos ilícitos, e ele não levou nada disso em consideração, porque ele veio para morrer por todos, veio para dar a vida, a salvação a todos. E a partir daquele momento que ele venceu a religiosidade, venceu talvez o preconceito pela situação emocional que aquela mulher vivia, e ele deu a vida eterna a ela, dando da água viva. E o papel da igreja é esse: vencer a religiosidade, vencer todas as barreiras que muitas vezes querem se levantar para que nós não falemos do amor de Jesus. Porque quando ele esteve aqui, ele pregou. E quando ele foi, ele deixou essa responsabilidade na mão de cada um de nós. E é hora da igreja deixar de lado os preconceitos, deixar de lado as diferenças,
e se unir todos no mesmo propósito de oferecer água viva para as pessoas, porque enquanto cristãos se engalfinham, muitas vidas estão se perdendo, muitas vidas estão morrendo e indo para o inferno, e muitas vezes a culpa de elas morrerem sem salvação é nossa, que nos eximimos, nos escondemos dessa responsabilidade que Cristo deu a cada um de nós. Pra sempre, autor da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. No primeiro momento todo mundo está excelente. Para o segundo momento vocês iniciam, como eu falei, com perguntas, para ir quebrando o gelo, né? E as pessoas dando oportunidade, façam o que tem que ser feito, ler Bíblia, explicar. Só que vocês têm que sair de lá com um detalhe: ou que a pessoa gostou, aceitou, não, vocês têm que deixar a pessoa ciente que o objetivo do Evangelho são os 3 que eu falei pela manhã. Ou seja, nós temos que alcançar esses 3 objetivos, sejam a pessoa aceitando ou não, ele tem que sair. Quem lembra? Então, um dos primeiros princípios é: você tem que fazer a pessoa entender que ela precisa reconhecer que é pecadora ou pecador. O segundo momento, você tem que levar a pessoa a entender que ela precisa se arrepender dos seus pecados e confessá-los a Cristo. E o terceiro é fazer ela entender que ela precisa seguir a Cristo, buscar a Deus, amar a Deus, para poder ter direito à vida eterna com Deus. Esses elementos principais têm que ser divulgados na questão da evangelização, porque senão não é evangelismo. Porque o nosso evangelismo é fazer com que a pessoa entenda o Evangelho. Evangelizar está dizendo, fazer o povo entender o Evangelho. E o Evangelho é isso: poder de Deus para salvação, é transformação de vidas, tá? É bênção de Deus. Então essas coisas, o pecador tem que entender isso. Agora, se ele vai confessar ou não, se ele vai se decidir ou não, aí é ele, Deus e a obra que o Espírito Santo vai fazer no coração dele. Mas você, como pregador, tem que deixar a pessoa clara disso. Agora você vai usar as técnicas, vai usar o linguajar necessário. Não pode também entrar e querer forçar a barra, porque tem gente que força. Porque você tem que saber que você é um pecador, que você tem que se arrepender, senão você vai para o inferno. Vocês vão ter que usar técnicas para fazer a pessoa entender. O seu papel como crente é fazer a pessoa entender. Convencer não é com você, mas fazer a pessoa entender é com você. Deus conta comigo para que a pessoa entenda o objetivo do Evangelho. Agora, para convencer ela do pecado e fazê-la se tornar uma nova criatura, é o Espírito Santo de Deus que vai fazer. Então cada um tem sua parte no trabalho. Vocês entenderam, né? Então toda vez que você entrar numa casa que eles deixarem você falar, porque tem casas também que não deixam, tem casas que não aceitam você conversar à vontade, mas as casas que vocês entrarem para conversar, vocês deverão deixar a pessoa clara sobre isso, sobre as suas necessidades. Porque eles têm que reconhecer que necessitam. Porque tem gente aí que diz que já se acha auto-justo, se acha melhor até que alguns crentes, tá? Então as pessoas têm que entender isso aí. Outra coisa que nós não podemos nunca e jamais deixar de lado: a naturalidade do Evangelho, ou a sua originalidade. Sempre o Evangelho tem que ter prioridade. Sempre. Aí a questão que eu falei para vocês ainda pela manhã também, da questão do aceitar Jesus. Nós temos que explicar bem o que é isso, aceitar Jesus. Se preciso for mudar a frase, seria interessante.
eu disse, em vez de vocês usarem o termo aceitar Jesus, use o termo de perguntar à pessoa se ela não tem vontade de se decidir por Cristo, se não tem vontade de participar da igreja evangélica para servir a Deus junto com a gente, fazendo sua decisão de fé por Cristo, confessando a Ele os seus pecados e entregando a sua vida para Ele. Então, use esses termos, porque tem gente que se ofende, gente, porque quando a gente pergunta se quer aceitar Jesus, eles entendem que nós estamos dizendo que eles não têm Jesus, que eles nunca aceitaram Cristo, nunca teve Deus no coração, e eles todos alegam que tem Deus no coração. E a gente vai discordar, vai discutir com isso? Não. A gente vai entender que eles precisam fazer uma decisão por Cristo. Agora, se eles têm Deus ou não têm, isso aí é uma questão que eles vão entender depois que aceitarem Jesus. Que eles vão altamente se reconhecer que eles não tinham, agora que tem. Nós também tínhamos esse pensamento. Quantos de nós aqui também não dizia essas frases? Eu já tenho Deus, não preciso mais que ninguém me oriente, que não preciso mais ir para a igreja, porque eu já tenho Deus na minha vida, já faço a vontade de Deus, desde quando sou criança, já guardo os mandamentos, já sou da igreja e tal e tal. Nós também talvez tínhamos esse pensamento. Não gostávamos de crente, tinha uma certa assim, aversão a crente, eu mesmo particularmente tinha, não gostava de conversar com crente, não gostava de ouvir crente falar comigo. Por quê? Estávamos na ignorância. E hoje, muitas vezes, nós achamos ruim quando as pessoas não nos recebem, mas só que nós fizemos muito isso, direta ou indiretamente. Então, assim, de certa forma, nós estamos colhendo também o que nós plantamos lá atrás. Faça o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cheguei, faça o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas, declare e tem poder. Pessoal, nós hoje evangelizamos mais uma vez aqui o povoado Poço. Acabamos de encerrar este dia de evangelismo. No intervalo entre a manhã e a tarde nós tivemos mais um treinamento com o missionário Josué. E agora nós estamos encerrando mais este dia, onde nós pudemos estar aqui pregando a palavra de Deus. E o mais importante, nós pedimos a você, continue orando por nós e nos acompanhando pelo programa Na Bagagem com Semeadores do Evangelho. Agora você vai ver um trecho do culto. Eu não quero estar aqui por obrigação. Eu não quero estar aqui por religião. Eu só quero estar aqui porque te amo, porque te amo. Eu paro todas as coisas porque te amo. Me prostro diante de ti porque te amo. Escolho a boa parte, estar aqui, quer te adorar, Senhor, quer te ouvir. Bom, gente, a gente finalizou mais um evangelismo no povoado Poço. Continuem orando por nós e acesse nosso site que está aparecendo aí embaixo. Tchau!